pessoal, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem com você? Como estão passando? Como passaram essa semana, esses dias? Estamos de volta aqui para nossa live de toda terça-feira, junto com o Hector e a Simone. Já já eles estão entrando por aí. Oi, Fernanda, bem-vinda, querida. Saudade de você. O Hector e a Simone. Hoje a gente vai bater um papo aqui com a Simone sobre técnicas de criatividade, como você consegue aprimorar a sua criatividade. Oi, A Simone. Boa noite, Olá, Simone. Simone, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, hoje eu sou a única representante do Sul. Onde está o Hector? Cadê o nosso... Terminando um trabalho que ele não conseguiu terminar e é para hoje ainda. Entendi, então tá na correria. Então tá desculpado. Tá desculpado, então boa sorte ali pro Hector, a gente conversa com ele semana que vem, bom trabalho. Mas é um prazer conversar com você aqui. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre técnicas de criatividade, né? Como as pessoas, né, conseguem aprimorar a sua criatividade. Então vai ser um papo bem gostoso. Você quer se apresentar um pouquinho para o pessoal? Sim. Vou tentar me apresentar de uma forma criativa, então, como a Helena colocou na live da semana passada. Meu nome é Simone, eu gosto muito de ler livros, gosto de conversar com pessoas sobre criatividade, sobre neurociência e psicologia. E quando eu estou trabalhando, eu ajudo pessoas no seu desenvolvimento pessoal para alcançar os seus objetivos. Eu tenho um cachorro que me ajuda muito nas técnicas para que eu seja mais criativa e, enfim, essa é a minha apresentação criativa. Ele te leva para passear, né? Aí você tem muitos insights, é isso. Isso, me leva para passear para que eu seja mais criativa. Eu entendo, eu sei como é. Olha, isso que você falou é bem legal, porque hoje a ideia era justamente essa, a gente falar um pouco das técnicas e a gente contar para as pessoas o que a gente faz para aprimorar a nossa criatividade, né? A gente que trabalha com isso intensamente, a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso. Tem gente que pensa que criatividade é uma coisa que ou você tem ou você não tem, né? Então a gente quer mostrar para as pessoas que a criatividade, na verdade, pode ser aprimorada, potencializada, aprendida, né? A criatividade ela nos fornece ferramentas, recursos, técnicas, e a nossa ideia é ajudar vocês que estão aqui com a gente para aprimorarem a criatividade, seja lá para resolver algum problema, para criar um projeto novo, para implementar isso no seu negócio. Então, a criatividade é um recurso, e é um recurso acessível. E a gente está aqui para falar sobre isso. Eu sou especialista em neurociência, psicologia positiva, treino pessoas há muitos anos, e estamos unindo a ciência das ideias com as técnicas do designer. Então, o Stefano, ele é o designer que utilizou durante muito tempo essas ferramentas, né? Então, aí já nos meus 18 anos de experiência como designer, aprendi diversas técnicas na raça, na prática, na tentativa e erro, e algumas técnicas, se eu tivesse lá atrás conhecido a Helena, conhecido a neurociência, se eu soubesse o que eu sei hoje, gente do céu, minha vida seria muito melhor, eu seria ainda mais criativo. Porque tem muitas das coisas que a gente vai falar para as pessoas aqui hoje que eu descobri na tentativa e erro, realmente, assim, fazendo, de repente chegando à conclusão, assim, nossa, eu faço isso aqui, funciona, olha que legal, e tantas técnicas do ócio criativo, que eu, né, foi aí, digamos, vieram como um insight. Sim. Quantas vezes eu não reinventei a roda, né? Quantas vezes não tive insight de algo tipo que depois, conversando com a Helena, ela mostra, olha, isso aqui funciona. Eu falei, eu sei que funciona. Ela falou, mas sabe por quê? Eu falei, não faço ideia. Eu sei que funciona, mas não faço ideia. Eu sei que dar um break de vez em quando é fundamental, ir arejar, olhar para outros lugares, tipo, nossa, funciona muito, mas eu não sei por quê, mas eu sei que funciona, então eu faço isso. Então... antes, para entender essa lógica toda, ele só praticava, era algo intuitivo, né? E veio com a prática. Por isso que a gente fala também, sabe, Simone, que se a gente aprende um processo, as etapas, né, de um processo criativo, fica fácil, qualquer pessoa pode praticar, colocar isso para funcionar.
Então, a gente quer que as pessoas entendam isso, né? Existe um processo, um jeito de fazer, de pensar, uma maneira de ampliar, né, todo o repertório, ampliar as possibilidades. Então, a gente quer que as pessoas realmente tenham esses recursos, entendam essas coisas como sendo recursos, e eu acho que, nesse sentido, a experiência dele vai ajudar bastante a gente a clarear a mente aqui hoje com relação a isso, né? Eu vou pedir para ele falar um pouquinho sobre as técnicas que ele mais utilizou como designer, mas eu queria te perguntar, Simone, também, você, quando imagina que está um pouco bloqueada com relação às ideias, que as ideias demoram a chegar, o que você costuma fazer para realmente aprimorar essa sua criatividade? Helena, eu acho que o Stefano já deu algumas respostas aqui quando ele colocou a questão do conhecimento, né? Quando ele disse assim, se eu conhecesse tudo isso, neurociência, se eu conhecesse a Helena antes, o quanto eu seria melhor, né? O que ele está dizendo com isso, né? Que estudar e ter conhecimento ajuda muito. Então, a gente colocar sempre essa ideia de que o estudo, a busca pelo conhecimento, ler muito sobre aquilo que a gente está querendo ter uma criatividade, né, sobre o conteúdo que a gente está querendo criar. Então, a leitura, o estudo sempre é importante, mas muito importante também é isso que o Stefano colocou, da importância da contribuição que você trouxe, né, com essas trocas, e este momento que a gente tem aqui entre nós, da questão da troca, do networking, da amizade, do coleguismo, o relacionamento, enfim, né, com as pessoas, que é muito importante para que a gente tenha mais ideias. Então, eu procuro cultivar, além do estudo, as amizades, os contatos, essas trocas como a gente faz aqui. Então, digamos assim, quantas coisas nós podemos pensar todas as terças-feiras que a gente está aqui, que a gente pensa junto, que a gente cria na hora, que a gente pensa antes, que a gente pensa depois, e que as ideias vão vindo. Então, essa troca, esses encontros são muito importantes. Aqueles cafés que a gente tomava antes da pandemia, que agora ficaram um pouquinho restritos, que tinha a ver com troca de ideias, que as pessoas compartilham aquilo que elas estão pensando e com isso contribuem uma com a outra, isso é muito importante. E em uma outra live eu cheguei a comentar com vocês que quando eu estava escrevendo o primeiro livro que eu escrevi, que era que eu fui para São Paulo, fiz uma pausa, e aí fui com a minha amiga numa exposição aí em São Paulo, e os pintores, eles costumavam fazer isso. Eles tiravam um tempo juntos e iam para um lugar pintar, todos juntos, né? E isso agregava muito para eles a técnica deles, aquilo que eles estavam construindo, essa troca. Então, isso é muito importante e que as pessoas não deixem, mesmo com a pandemia, de criar esses momentos e participar desses momentos como esse que a gente está tendo aqui. Porque eu acho muito importante essa troca, né? Sem dúvida, é verdade. A gente sempre fala, né, do poder dessa diversidade no mundo das ideias, né? O trabalho colaborativo, opiniões diferentes, perspectivas, olhares, experiências, vivências, né? E a criatividade, ela só existe porque a gente tem um repertório criado, estruturado de uma vida inteira. E toda criação, e toda invenção, e toda coisa que realmente resolve algum problema, ou qualquer solução, vem a partir disso, né? Vem a partir de toda essa informação que é consolidada ao longo da nossa vida. E tem uma relação muito interessante com a memória. A gente teve uma aula com a neurocientista Carla Tiepo, esse final de semana, muito especial sobre isso, né? Ela fala sobre a relação da criatividade com memória, com informações que a gente construiu ao longo da vida, com as referências, né? Que a gente vai criando e montando. Por isso é tão importante ampliar este repertório. Eu gosto de ver isso do ponto de vista mais artístico, que é buscar inspiração. Né? Para mim realmente assim que funciona. Acho que quando você busca um repertório, você busca informações novas, busca coisas aleatórias,
é ali que você tem muita inspiração. A gente sempre fala que a criatividade ela não é exclusiva para as pessoas que estão ligadas diretamente à arte, mas eu acho que é um contato que é muito forte com a criatividade. Então, é uma relação próxima. Então eu busco muito o meu desenvolvimento criativo através da arte. Para mim, funciona muito bem. Então, eu todo dia sento para pintar, para fazer alguma, né, sujar um pouco de tinta, assim, para mim, eu acho que tem a inspiração artística e criativa, e tem também um lado bom que é sair um pouco do online, sabe? Sair um pouco de tela também, né? Então, acho que é uma maneira de estudar também, sabe? Porque eu pinto, eu busco aprimorar, então eu acabo estudando também. E eu acho, o que você falou também nessa parte de buscar informação, eu acho que leituras também, você ler a respeito, é muito gratificante. Você conhecer, né? Nossa, nada como um bom livro, assim, né? Eu lembro que você falou lá daquilo, né, que você usava o dinheiro para o leite e depois passou para usar para o livro, né? Tipo, é um grande investimento. A hora que você lê um livro com cases bons, eu estou terminando aquele livro lá do neuromarketing, gente, tem uns cases bem interessantes. Isso que é um livro ele é bem leve, assim, né? Bem para qualquer um ler, assim, né? Não é nem, ele é bem sucinto, é um pouco mais, assim, eu vejo que não é um livro de especialistas. Assim. Qualquer um lê, consegue entender. Então, assim, para mim, né, beirar um pouco mais esse lado da neurociência, tem alguns cases ali que são bem interessantes, algumas coisas que misturam com rituais das pessoas, etc. Então, assim, realmente, ler a respeito e fazer algo que inspira, que, né, sai um pouquinho da sua zona de conforto, você busca outras referências, é fundamental. Uhum. Eu também acho interessante uma estratégia, Helena, que você perguntou antes o que eu uso. Eu gosto muito de ler, de buscar, que nem o Stefano estava falando, assim, de buscar opiniões bem diferentes, ideias divergentes, para poder ter vários pontos de vista sobre a mesma situação. Eu acho que isso ajuda muito a gente a digamos, pensando formas diferentes, tendo visões diferentes da mesma situação, isso pode estimular bastante a nossa criatividade. Eu gosto muito de usar essa estratégia, que eu acho que ela é importante também. Né? Faz todo sentido, Simone. Sim. A gente tem uma estrutura de pensamento, né? A gente cria uma estrutura a partir das coisas que a gente viveu, ouviu, vivenciou. E a nossa tendência é enxergar as coisas, os problemas e as possibilidades também a partir dessa estrutura de pensamento. Então, o nosso cérebro ele tem essa estrutura tão bem trabalhada e construída que ele tenta prever as coisas a partir disso, né? A partir dessa lógica que a gente vai criando. Então, se a gente está diante de um problema, a gente já imagina uma situação, a gente constrói uma imagem, constrói uma cena, constrói ali pensamentos coerentes com essa estrutura nossa própria, de cada um, né? E aí, o bom de trocar ideias, o bom de compartilhar, de conversar com pessoas que tenham outras estruturas de pensamento, traz essa riqueza, porque eu posso perceber coisas fora da minha estrutura e do meu padrão de pensamento que eu não tinha ainda percebido ou não tinha conectado. Então, é muito importante, né, essa questão da colaboração de ideias, né? Olha, pode falar, Stefano. Eu quero falar que essa questão de buscar outros pontos de vista, eu acho que é fundamental. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui alguns pontos, porque eu muitas vezes trabalhei em projetos onde isso era proibido. Por quê? Porque eu trabalhava em projetos confidenciais. Você não consegue pedir opiniões de outras pessoas. Você só pode pedir para quem está ali na sala. É só aquele time que pode acessar. Então, eu trabalhei, por exemplo, projetos de automóveis, por exemplo, eles são altamente confidenciais porque são projetos que vão ser no mercado
daqui a 4 anos. Então, assim, é uma antecipação muito grande. Então, o sigilo industrial muito alto. Então, você não pode pegar um desenho e perguntar para alguém na rua, perguntar nem para o seu familiar ou para o seu amigo, o que você acha disso? Você tem que ter um certo sigilo e muitas vezes você não pode perguntar para as pessoas o que elas acham, né? Então, assim, eu imagino que às vezes tem pessoas que têm uma limitação, seja lá qual for, de buscar. Mas, por exemplo, essa busca pelo diferente, ela não precisa ser apenas buscando a opinião dos outros, né? Na troca com outras pessoas. Pode ser, por exemplo, a gente treinar o nosso olhar para enxergar o diferente. Né? Exatamente o que eu ia falar. Pegar de diferentes artistas, um que pinta assim, outro que pinta assado, e o que é que eles passam, qual é o estilo de cada um. Então, eu tentar ver, por exemplo, no seu caso, quando você trabalhava com automóveis, o que tem de moderno naquele modelo antigo, o que tem de antigo nesse modelo que é mais moderno, a gente treinar o nosso olhar para ver o diferente e acolher o diferente. Então, isso pode ser feito através de leitura, apreciação da arte, observação até de pássaros na rua, das árvores, dos diferentes tons de verde que tem na natureza. Isso tudo vai nos ajudar a enxergar a diferença e pensar sobre ela. Porque a criatividade, muitas vezes as pessoas esquecem, ela depende muito de pensamento crítico. Se eu não tenho um pensamento crítico, né, se eu não consigo enxergar as diferenças aqui e percebê-las de uma forma mais produtiva, mais significativa, eu dar um significado para as diferenças que eu estou enxergando, não é só, sim, são diferentes, eu consigo perceber o significado daquela diferença. Esse pensamento crítico, ele pode fomentar muito a criatividade. E às vezes as pessoas, elas não, digamos assim, elas não têm criatividade, muito mais porque elas não cultivam pensamento crítico e curiosidade do que por qualquer outra razão. Ou às vezes, a gente sabe, vocês sabem muito disso, claro que tem o condicionamento também de achar, eu não sou criativo, uns nascem criativos, outros não, e eu não nasci criativo. Algumas pessoas associam que eu gosto de rotina, então a criatividade não tem espaço na rotina, o que é um outro equívoco. Então, esse pensamento crítico, a curiosidade, eles precisam ser cultivados dessa forma para fomentar a criatividade. Então, são, digamos assim, estratégias que eu gosto de utilizar e eu acho que elas funcionam bem. Exato. E a criança tem uma curiosidade que já é ali, né? Realmente fantástica e é inerente, a criança, né, tem esse ímpeto já de desmontar as coisas, de entender, né, como funciona. Você fez muito isso, você me conta, né? Quando eu era criança, ele desmontava tudo para saber como funcionava. Eu perdi há muitos brinquedos, porque eu ficava curioso como funcionava, queria saber como... Estragava. Olha, eu lembro quando eu era moleque, uma série de livros que eu li, assim, eu sempre confesso, sempre muito terrível para a leitura, mas minha mãe tinha uma biblioteca e tinha uma série de livros que chamava Como Funciona, explicava como funcionava várias coisas, como funcionava um elevador, como funciona um motor de carro, como funciona um carro de passar, etc. Eu ficava abismado, eu lembro que eu ficava olhando aquilo e é muito interessante. E assim, só tem um ponto que eu queria comentar, assim, quando a gente fala também para as pessoas de técnicas que a gente usa para ser criativo, e dentro dessa limitação que às vezes a gente tem de não conseguir, né, colocar assim, mais cabeças para pensar junto com você, isso você pode ter uma limitação por diversos motivos, sigilo é um deles, ou etc. Mas um ponto que para mim sempre funcionou, aí vocês podem até explicar por quê, mas eu sei que funciona, pelo menos para mim funcionava, eu tentava ver, por exemplo, quantas vezes eu trabalhava em projetos em que eu, como pessoa, não era o cliente daquele produto. Tipo, vários projetos. Tipo, é um produto que eu não tinha nada a ver com aquele projeto, mas eu tinha que desenhar aquele projeto. Então eu tinha que entrar na cabeça daquela pessoa para saber o que essa pessoa está buscando.
E aí, ao mudar, assim, eu tinha que mudar a minha cabeça, né? Eu tinha que fazer igual o Chaves, né? Sair da parte de vendedor e ir para a parte de comprador para comprar os churros, né? Então eu tinha que andar do outro lado. E nesse momento, para que eu conseguisse mudar a minha cabeça, eu trocava de valores, assim. Valores. Tipo, eu dava valor para outra coisa que para mim não era valor. Eu falava assim, se isso aqui foi importante para mim, como que eu ia pensar? Eu trocava meus valores, porque muitas vezes eu pensava, às vezes na questão de dinheiro, esse carro não está caro, esse produto aqui não está compensando, tem outro mais barato. Mas ele pensar, tipo, para essa pessoa, o que é o valor? O que ela está buscando? E se não for um problema para ela o dinheiro? Se for outro problema. E o que ela vai pagar? O que ela está olhando, sabe? Então, assim, eu buscava, tipo, eu entrava, e é terrível isso, por causa dessa coisa de Google Ads. Porque, tipo, eu entrava na internet e falei, deixa eu tentar buscar o que essa pessoa buscaria no Google, por exemplo. Aí eu entrava no Google e começava a buscar para ver o que essa pessoa está sendo exposta. E, nossa, quantas vezes durante meses eu ficava, né, na internet recebendo comerciais de coisas que não tem nada a ver comigo como consumidor, porque eu falei, não, busquei isso porque era trabalho. Mas o Google ainda não evoluiu desse ponto. Mas, sabe, fazer o trabalho de você tentar sair do seu ponto de vista para outro é muito difícil. Então eu buscava essa coisa do valor, para mim é uma pilastra principal, assim, eu tentava quebrar ela e tentar montar de um outro jeito para tentar entrar na cabeça dessa pessoa. Sabe? Então, assim, olhar com outros pontos, tentando julgar aquilo, se está bom, se está ruim, com outros valores, outros pontos de vista, um ponto de vista financeiro, um ponto de vista de benefício, um ponto de vista estético, um ponto de vista de experiência. Nossa, isso quantas vezes tipo, vinha muito insight, eu conseguia realmente olhar aquilo e às vezes eu até mudava o ponto de vista literal, assim, tipo, trabalhava de pé, trabalhava deitado, sabe, ficava de pé na mesa e olhava aquela coisa meio aquela Walt Disney. do poeta, né? Sociedade do Poetas Mortos, aquela coisa, sabe, tipo, na mesa. Sabe, tipo, olhar o ambiente onde eu estou, tipo, de outro ponto de vista, tipo, não sei, já muda muita coisa aqui na cabeça e começava a vir. Então, sabe, acho que esses pontos é legal para as pessoas realmente conseguirem ter umas ideias, né, mais criativas. Exatamente. Mas, bom, muito legal. Eu queria dar boas-vindas para o pessoal que está chegando aqui. Então, aqui, olha, a Graça, Amada, um beijo. A gente tem a Cris, a gente tem aqui, ó, o Vernei, quem mais? Emílio, Selimar, um beijo. Luiz Gustavo está aqui, muito amado por nós, um beijo especial. Quem mais? Maurício, Abner. Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Quem está chegando agora, a gente está falando de criatividade, como que a gente consegue aprimorar, como que a gente consegue realmente utilizar dessa criatividade humana, né, como um recurso acessível, real, que você pode utilizar aí na sua vida, nos seus projetos. Então, acompanha com a gente esse papo, já indica essa live aí para os amigos, use esse aviãozinho aí para chamar todo mundo, porque a gente ainda tem um tempinho, e deixa a sua pergunta também. A Cris está dizendo que é o que ela procura, é isso? Muito interessante esse processo, Cris. Eu estou olhando de longe. Nós temos um trabalho muito bacana, gente, com sustentabilidade. Então, é muito bacana o trabalho dela, vale a pena conhecer. Que legal. Usa muito da criatividade para promover a sustentabilidade. Olha que legal. A sustentabilidade, olha, é muito difícil. A gente fala bastante sobre a ideia sustentável, né? Sim. A ideia que eu acho que esse momento difícil que passou, eu vejo muitas pessoas com ideias não sustentáveis. Muitas pessoas só passando por ideias que precisam ser executadas. E não tem nada de ruim nisso, sabe? Tipo, se você não tem uma ideia que não é sustentável, não tem problema. Porque o que eu vejo de ideia não sustentável é aquela pessoa que perdeu o emprego e que está fazendo um trabalho que ela conseguiu fazer, mas, tipo, não é sustentável, mas ela está fazendo uma questão de sobrevivência. Então, tipo, eu acho que isso não é problema, uma vez que todo mundo precisa, a gente precisa pelo menos, né, se manter, sobreviver, ganhar um dinheiro, mas é importante
que você tenha essa percepção para que você busque algo, para que isso seja, né, um degrau para o próximo estágio, e não só um degrau parado, né? Então, eu acho que a gente sempre busca clarificar para as pessoas que uma ideia é alinhada com um propósito, que é algo que tem a ver com você. Pô, isso realmente é algo que vai fluir durante muito tempo e vai funcionar, e vai se sustentar, né? E aí tem muito a ver com o que a gente conversou semana passada, né, Simone, sobre o propósito alinhado a esse processo criativo, inovador. Então, a ideia sustentável com um propósito, né, bem construído é realmente algo que pode gerar uma maior prosperidade, uma maior qualidade de vida, né? E a Cris disse que acha muito legal ter essas dicas aí para o trabalho do dia a dia. Cris, se você quiser saber algo especificamente, né, sobre técnicas aí de criatividade, você pode deixar sua pergunta também. Esse convite se estende a todos vocês. Sérgio, bem-vindo. E vamos em frente. A gente quer ajudar vocês a realmente terem ideias, e não só terem ideias, terem recursos para gerar ideias, mas que sejam ideias de qualidade, buscando a ideia sustentável, né? E uma das maneiras é... Sim, pode falar, Simone. Sobre o Stefano disse, né, que a gente poderia entender melhor o que acontece com esse processo que ele estava colocando, que eu acho importante a gente lembrar aqui, né, nossos ouvintes, que do mecanismo de habituação que acontece no cérebro. Então, o nosso cérebro, ele tende a prestar atenção em estímulos diferentes no ambiente, para o caso daquilo ser ameaçador para mim. Então, no momento que eu não tenho mais estímulos diferentes, que está tudo sem novidades, eu vou entrar num processo de habituação. E vai ser mais difícil eu ter ideias diferentes. Então, quando a gente está aqui falando toda terça-feira e vocês têm um curso para ajudar as pessoas a sair desse processo de habituação e ter estratégias técnicas, conhecimento de como sair desse processo de habituação para continuar a criatividade. Então, por isso que a gente falou, rotina, ela não é inimiga da criatividade. A pessoa pode ter rotina, mas não ter habituação, saber reconhecer o que tem de diferente no seu ambiente para criar essa ideia sustentável que nós estávamos falando. Não somente sustentável num sentido de meio ambiente, mas sustentável num sentido de ela persistir, ela ter uma aplicação onde ela vive, para a sociedade que ela está vivendo, que permita que ela seja sustentada no decorrer do seu trabalho. Então, digamos assim, que ter estratégias para não se habituar e pensar diferente, que tem a ver com curiosidade, o pensamento crítico, isso é importante, né? Então, só para completar a fala do Stefano, já que ele nos desafiou, né? Sim. A explicar por que mudar de posição é bom, né? Muda de posição, né? Muda de lugar, vou pesquisar como se eu fosse essa pessoa, né? Vou ler uma opinião diferente daquela que eu estou acostumado. Então, tudo isso, digamos assim, diminui a habituação, o mecanismo da habituação e permite esses espaços para criar. Sim. E uma maneira interessante de praticar isso é você estar aberto a ler coisas, como ele disse, ver, assistir, ouvir, que estejam até fora do seu contexto mesmo, né? Então, não é porque você, de repente, estuda secretariado ou medicina ou administração que você vai ler, estudar e se informar e participar de grupos e discussões que têm a ver apenas com esse universo. Então, a criatividade, ela permite que você amplie todas as possibilidades. E é importante, porque pode ser que fora do seu contexto, você estuda medicina, mas você lê artigos sobre vendas, marketing, administração. De alguma maneira, essas informações que estão fora do seu universo, elas irão se conectar com informações consolidadas já na sua memória, na sua mente. E pode ser que realmente um dia você tenha um insight interessante, você tenha referências diferentes para fazer associações novas
Então, é muito importante. Uma das técnicas que a gente utiliza bastante é ler sobre diversos assuntos, cada dia aprender algo novo. Então, a gente se desafia, né, a aprender algo novo. A gente tem uma rotina de ler, de estudar, de buscar referências, inspirações. A gente falou um tempo atrás, por exemplo, o Stefano gosta muito de inspiração através de imagens. Então, tanto para o trabalho de arte, né, de pintura, quanto para o trabalho mesmo do dia a dia, né, no desenvolvimento dos treinamentos, da consultoria. Então, é bom a gente entender como cada um, né, se expressa melhor com relação a isso, como que cada um realmente trabalha melhor com relação a essas inspirações, né? Se não for através de imagens, você pode ter um banco de imagens, você pode ter também um banco de artigos. Eu gosto de referências, né, onde eu possa ler, eu possa ter aí um banco de dados de informações. Então, a gente tem que entender, né, como que cada um potencializa essa criatividade, né, e como que cada um faz mais associações e melhores associações, né? É importante um autoconhecimento também. Olha, lá no nosso curso online de criatividade, o Creativice, a gente detalha bem algumas técnicas de criatividade e mostra para as pessoas como cada uma delas funciona. E vou comentar uma aqui, que é justamente essa que a Helena falou, né, do que funciona para você, que é você se conhecer. Né? Eu acho que tudo aquilo que a gente fala de criatividade, ela está ligada com o repertório, né? Com você buscar conhecimento para você saber mais. Então, eu acho que a parte de você se conhecer é você saber qual o tipo de informação é mais fácil para você lembrar, é mais fácil para você armazenar, sabe? Se é estudando, se é passeando, se é vendo imagens, se é trabalhando, se é conversando com pessoas. Você tem que se conhecer o que te marca mais, o que faz você lembrar, né? O que você fez semana passada. Você tenta lembrar quais informações vêm à sua mente e você trabalha e vai fundo nisso, sabe? Tipo, foca no seu melhor potencial. Aí vai um pouco da técnica aí, do slogan do Tony Robbins, né? O dobro da performance pela metade do esforço, sabe? Pega o que você tem de bom e deixa ele melhor ainda e trabalho nisso, assim. Eu acho, bom, eu como designer, não só eu, mas eu vejo que eu tenho o dever de chamar a atenção de todo mundo de maneira visual. Então, para mim, eu tenho que trabalhar isso de maneira visual porque é o meu trabalho e é o que eu apresento, é o que eu sou, o que as pessoas esperam do meu trabalho também. Então, se eu levo algo, né, sei lá, tenho que fazer uma apresentação, eu não posso só ter um texto lindo, maravilhoso. Tem que estar primeiro tem que estar bonito, porque senão as pessoas falam, nossa, isso aqui é né, designer fez isso, tipo, eu já tenho um desprezo. Então eu tenho que chamar a atenção primeiro visualmente, depois do conteúdo alterado. Então eu acho que é importante as pessoas terem esse processo de autoconhecimento para saber como elas conseguem armazenar a maior quantidade de repertório para elas mesmas. Dentro desse processo de autoconhecimento, a gente precisa falar da questão das emoções. As pessoas estarem atentas que tipo de emoção aquele processo criativo está desencadeando nela. A gente precisa lembrar que esse autoconhecimento também, quanto às emoções, vai ter uma relação direta com o quanto ela vai levar adiante esse processo criativo. Porque às vezes as pessoas ficam ansiosas para criar, e isso vai interferir no processo. Então, ter, assim, tranquilidade, procurar fazer o que a gente sempre coloca aqui, fazer uma técnica de respiração, fazer uma técnica que diminua, né, toda essa frequência cardíaca, a agitação, e criar um ambiente de segurança interna, né? Nós sabemos que as pessoas precisam de um ambiente seguro e tranquilo para criar. Podem criar em ambientes difíceis, como foi o caso do Viktor Frankl, que criou a logoterapia num campo de concentração nazista. Mas um ambiente mais tranquilo, e especialmente um ambiente interno, sem autocrítica, sem julgamento, um ambiente de aceitação, ele vai ser um terreno mais fértil
para poder levar adiante as ideias e torná-las sustentáveis, como a gente colocou. Ideias que podem ir adiante. Porque se a pessoa ela fica muito ansiosa para criar e encontrar soluções, não vai ser muito, digamos assim, vai ser mais difícil, ela vai ter mais percalços no seu processo criativo. Então, este autoconhecimento, ele passa muito pela compreensão das próprias emoções, por essa leitura, e também por alguma técnica de relaxamento, de respiração, para diminuir a ansiedade. Sem dúvida. E aí a gente sabe que ansiedade, estresse, cortisol correndo na veia realmente não contribui para o processo criativo, porque o cortisol em excesso, apesar que a gente sabe que existe aí, né, benefícios da produção de cortisol, mas eu falo, quando em excesso, quando, né, você está sob pressão mesmo durante muito tempo, um período prolongado de estresse, aí a gente começa a ver os malefícios, né, desse processo. E a gente sabe que essas altas doses de cortisol, que é o hormônio do estresse, na verdade inibe o nosso processo de pensamento analítico, né? A gente não consegue raciocinar muito bem, as coisas não ficam tão claras, a gente tem aquela sensação de confusão, a nossa memória também fica afetada. Então, quanto maior os fatores de estresse, maior a produção de cortisol, a gente sabe que tem uma diminuição do hipocampo. Já existem exames de imagens que registram isso, que é a região, né, do nosso cérebro responsável, por exemplo, pela formação da memória. Então, a gente sabe que a gente fica com a memória um pouco, mesmo a gente tem dificuldade para lembrar das coisas, a gente tem uma série de dificuldades para raciocinar, né, de uma maneira realmente assertiva. Então, se você não quer inibir esse processo, não quer inibir esse córtex pré-frontal, que é a região do cérebro que faz esse processo analítico de conexões, de ideias, de informações, você precisa ter este trabalho de autorregulação mesmo, que é um trabalho, por exemplo, que o Hector e a Simone vêm, né, desenvolvendo muito bem, ajudando as pessoas a entenderem, né, de respiração, de técnicas que possam trazer as suas emoções para um estado de controle maior, para que você possa realmente ter a oportunidade de colocar sua mente no estado mais favorável para que as ideias possam fluir livremente. Então, é muito importante esse controle, né? Você não quer falar para o pessoal um pouquinho sobre essa técnica da respiração? Porque eu acho que ela é muito legal. Sim. Eu acho que, desde que você falou, como a emoção atrapalha muito o processo criativo. Tem gente que tipo, fica nessa cobrança, tipo, a ideia não vem, não está conseguindo, tipo, isso, sabe, é um efeito cascata, assim, que a coisa só piora. Sem dúvida. E essa técnica eu acho maravilhosa. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal assim, como funciona e tudo mais, que eu acho muito valioso. Tempo ainda? Como é que a gente está de tempo? Hoje não estou enxergando. Uns 15 minutos, 15 a 20, quase 15 a 20 minutos. Então, essa técnica, são várias as técnicas de respiração que existem, mas no nosso trabalho, a gente trabalha com a técnica da respiração diafragmática, que é aquela que nós vamos movimentar o diafragma quando a gente faz todo o processo de respiração. Então, quando nós inspiramos, nós enchemos os pulmões de ar e expandimos o abdômen. Quando expiramos, nós encolhemos o abdômen, né, e vamos esvaziando os pulmões até o final. O importante é que as pessoas façam essa técnica de uma forma suave, não forçando, procurando perceber o movimento suave do abdômen e corrigindo, porque nós vamos perdendo essa respiração no decorrer da nossa vida. Nós nascemos fazendo essa respiração correta, como os nenês, que respiram e a barriguinha sobe e desce, e aí no decorrer da vida a gente deixa de respirar corretamente, que seria o nosso natural. Então a gente tem que reaprender a respirar. E quando a pessoa então vai sentar para respirar, ela precisa ter essa paciência que muitas vezes no início pode ser difícil. Reaprender a respirar, porque o diafragma ainda não responde com facilidade. Então, é importante que as pessoas façam a inspiração
tipo uns 4 segundos, e a expiração uns 6 segundos. Ter a expiração um pouco mais longa que a inspiração é importante porque faz melhor a troca gasosa. Fazendo uma melhor troca gasosa de oxigênio e gás carbônico no nosso corpo, o oxigênio vai chegar mais facilmente nas nossas células e nos nossos tecidos. E isso que vai permitir a nossa recuperação, como se fosse a nossa oxigenação do nosso organismo e com isso a nossa recuperação. Então esse processo de recuperação ele vai ter muito a ver com criatividade, né? Com poder estar bem, estar recuperado para poder seguir criando. Então, além da respiração ter esse, digamos, esse efeito positivo sobre a criatividade, também tem sobre várias outras coisas. Assim como a Helena colocou, vai diminuir muito as nossas reações de luta e fuga, que são as de estresse, que são aquelas que liberam o cortisol. E aí a gente vai conseguir ter melhor raciocínio, a gente vai pensar melhor, ter mais foco. Também tem uma, digamos assim, uma utilidade, um benefício muito importante, é que nós temos uma rede aqui que todos nós conhecemos, que a gente chama, popularmente ela é conhecida como a rede do macaco, mas que é a nossa rede padrão, nosso circuito padrão no nosso sistema nervoso, que é aquele de que quando nós não estamos envolvidos numa tarefa, o nosso pensamento pula de galho em galho. E o problema é que normalmente ele pula de galho em galho do passado para o presente, para o futuro, do futuro para o presente, e em geral é muito mais assim, pensando no que eu deveria estar fazendo ou no que eu vou fazer. E muito também na comparação. O que eu não fiz e que o outro fez. Além de eu estar pensando, né, o que eu deveria fazer que o outro já fez. Então, são aspectos muito relacionados ao nosso macaco, que é a chamada rede modo padrão, que é o nosso padrão quando a gente não está fazendo nada. Os nossos pensamentos, eles vão, digamos assim, variando nessas áreas. E o que se percebeu através de pesquisas é que técnicas de respiração, como essa que a gente trabalha, por exemplo, ela muda o nosso, digamos assim, a nossa conexão. Ao invés de essa rede ficar ligada diretamente ao sistema límbico, que é o das emoções, que vai desencadear medo, ansiedade, reações de luta e fuga, a prática constante e regular de alguma prática, como essa da respiração, nós vamos fazer uma outra conexão. Nós passamos a fazer uma conexão da nossa, assim, dessa rede com o nosso córtex pré-frontal, que é todos os circuitos do raciocínio, do pensamento lógico, e aí onde vai entrar a criatividade. Então, é basicamente como se a gente conseguisse fazer outros circuitos no nosso sistema nervoso, e ao invés da gente ficar ligado nessa rede que tem a ver com criatividade, na ansiedade, a gente vai ligar no pensamento lógico-analítico. Então, isso é um ganho muito significativo. Por isso que a gente fala, quando a pessoa vai fazer as pausas, ela procurar ter uma pausa produtiva, que é como você faz, por exemplo, desenhar, pintar, né? Como eu faço de sair com o cachorro, e aí eu aprecio a natureza, procuro enxergar os diferentes verdes que tem nas árvores, os pássaros que são diferentes, uma flor que nasceu que não tinha ontem. Então, tudo isso seria assim, como se a gente estivesse educando essa nossa rede, este nosso macaco, para algo útil, né? Mas não sobrecarregando sempre com uma tarefa. Né? Eu não vou sair para enumerar quantos verdes diferentes eu enxerguei. Você não vai ter uma meta de pinturas a fazer. Né? São momentos em que nós vamos exercitar, a partir desta liberdade, deixar essa rede trabalhar sem foco, né? Mantendo o que a gente chama de um monitoramento aberto, um foco aberto, né? Um outro tipo de atenção que vai permitir que a criatividade flua mais. Legal. Exatamente. Bom, pessoal, a gente está aqui quase terminando, né, nossa live de hoje. A gente falou bastante sobre técnicas de criatividade
Então, se você quer saber mais, pode entrar em contato com a gente aí pelo direct, ou se você também precisa aprimorar ainda mais a sua criatividade, a gente tem o curso Creative-se, que é um curso que ajuda você com técnicas, ajuda você a entender esses estados mentais favoráveis para a criatividade, como você vai colocar isso em prática, e como que você pode realmente colocar esse pensamento criativo em prática aí, às vezes até dentro da sua empresa, do seu negócio. Então, você está super convidado para conhecer. Tem o link aí na biografia, então tem o link aí do Creative-se. A gente está com uma promoção ainda que a gente mantém, a promoção que a gente fez na sexta-feira, Black Friday, a gente estendeu uns diazinhos. E conheçam o trabalho da Simone, ela está sempre aqui com a gente. O Hector também, que é o marido dela, sócio dela, ele também vem toda semana conversar com a gente. Os dois são psicólogos incríveis, profissionais incríveis aí, né? E eu convido vocês a conhecerem o trabalho deles também, né? E semana que vem acho que ele está aqui com a gente de novo, né? Tá aí, tá aí. Ele está terminando as aulas dele com muita criatividade, as aulas de pós-graduação, e aí ele precisa dedicar esse tempo agora. Olha, a Mara está entrando aí, vamos dar boa noite para a Mara. Oi, Mara! Tudo bem com você, querida? A Paty também está chegando aí, tudo bem com você? Então, só gente querida que está sempre acompanhando o nosso trabalho. A gente agradece de coração, a gente vai deixar aí para vocês a gravação, para vocês assistirem, anotarem as dicas. A gente compartilhou muitas dicas aqui, técnicas, para você ser ainda mais criativo. Então, toda terça-feira, 8h30, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Anota aí para não perder, viu? Então, se você quer aprender mais, aprimorar a sua performance criativa, precisa vir com a gente aí toda terça. Toda terça-feira, muito legal. Muito obrigado, Simone. Manda um forte abraço para o Hector. Eu que agradeço. Obrigada, um abraço para vocês. Boa noite. Obrigada a todos aí pela audiência. Obrigado, pessoal. Ótima noite para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. É.